pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de resiliência com base numa conversa que eu tive no dia 9 de maio de 2020 com um grupo de mulheres através do aplicativo Zoom. Bom, a resiliência é um conceito extraído da física que basicamente diz da propriedade de alguns materiais de acumularem energia quando exigidos ou submetidos a uma grande tensão. Então, eles não se rompem como um elástico, por exemplo, que a gente pode esticar e mesmo esticando muito, ele volta à forma primária. Em alguns casos, a gente percebe que eles até sofrem algumas modificações, ficam um pouco mais frouxos, etc. Em psicologia, a gente também pensa a resiliência desse modo, até como essa capacidade de adaptação das pessoas em meio a situações adversas, situações de crise. E, na verdade, a gente até potencializa mais essa perspectiva da mudança de forma, porque a gente vê isso de forma muito potente. Tem a ver com esse movimento de transvalorar as experiências, né? Esse conceito aí extraído da filosofia. Basicamente, subverter e se reinventar em meio a situações que, mesmo sendo ruins, podem produzir em nós deslocamentos. Eu vou dar um exemplo dessa situação com a pandemia. Basicamente, a gente pode refletir da seguinte forma: essa é uma situação boa ou ruim? Essa não é uma situação boa, é uma situação triste, é uma situação difícil, em que todo mundo está envolvido aí com questões de perdas afetivas, também com as questões das perdas econômicas, em que tem muitas pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, de pânico, com essas angústias todas. Nos resta a possibilidade de viver em meio a isso e de encontrar formas de manter a nossa vida relativamente saudável, né, e relativamente positiva, mesmo a partir de uma situação que não é boa. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa transformar esse período que é ruim em uma oportunidade para a gente se repensar, repensar os nossos valores, repensar nossas inspirações, nossos interesses, os nossos lugares de privilégio, como eu já falei aqui no vídeo sobre autoconhecimento, questionar os excessos de produtividade e uma série de outras problematizações potentes da gente fazer. E esse é um exercício que precisaria e pode ocorrer em qualquer situação da vida, no nosso cotidiano. Deixar crescer em nós uma atenção ao que nos acontece e a como reagimos. Por exemplo, será que a gente está sendo vitimista com relação a alguma situação? Ou, pelo contrário, será que a gente está culpabilizando muito o outro ou a nós mesmos? Será que existe algum tipo de alienação? Porque quando estamos um pouco distanciados, anestesiados nas situações e não reflexivos sobre elas, a gente também fica um pouco desimplicado? Ou ainda, será que a gente faz algum tipo de entrega dessa situação ao Léo, como um abandono, uma desistência, ou a alguém, como uma dependência, ou mesmo algum tipo de transcendência, sem a gente se implicar com a nossa participação e com a importância da gente fazer algo por nós mesmos e pelo outro? Então, basicamente, o processo de resiliência, que é esse nome aí que está na moda e que eu até não costumo usar, mas ele diz desse processo importante de diálogo interno e de manter essa atenção, essa análise ativas. Acaba tendo uma relação com esse processo de aceitação disso que nos acontece. Mas, embora algumas vezes isso seja dito no sentido um pouco passivo, eu quero ressaltar aqui a importância dessa aceitação ativa. Passiva seria aquela que diz assim: ah, isso não tem mais jeito, não há mais o que fazer, vamos entregar para o destino, vamos só pensar positivo e vai dar tudo certo. Mas aceitar ativamente é primeiro compreender a situação e fazer um movimento de seguir adiante, apesar daquilo, dando lugar àquela dor, mas ao mesmo tempo entendendo que aquela dor não pode dominar a nossa existência. Então, por exemplo, mesmo no processo de luto, que eu acho que é uma das experiências mais difíceis de se lidar, afinal, é uma experiência que não tem reparo e que sempre vai deixar uma marca doída, a gente precisa construir um movimento ali naquela vida para que ela consiga seguir, né? Para que ela supere aquela dor. E superar aquela dor não significa desmerecer, desqualificar ou esquecer aquela dor. Sempre vai doer, isso sempre vai ser um ponto, isso é um marco na sua existência. Mas a vida segue apesar disso, e o que eu posso aprender com esse movimento, ou o que me ficou de experiência, ou o que eu guardo afetivamente disso. A gente pode pensar em todos os sentidos, um término de relacionamento, uma mudança de emprego e etc. Então, assim, quero muito ressaltar isso, que quando a gente está falando desse processo de resiliência, não estou de forma alguma fortalecendo uma ideia de que esse sofrimento tem que ser abafado, tem que ser esquecido, tem que ser eliminado. Pelo contrário, o sofrimento existe, ele merece ganhar um lugar, não é? Essa dor é legítima, você precisa dar um lugar a ela, mas você também merece seguir adiante.